Tem vestibular de medicina no meio do ano? Sim! Olha só, tem vários, tá? Aí depende muito de que prova você quer. Faculdades públicas não tem no meio do ano. Medicina no meio do ano, somente faculdades particulares, pela Banca VUNESP, tá? E faculdades, a boa notícia é que todos os vestibulares do meio do ano, que geralmente não é meio do ano, né? Começa ali em abril, alguns em maio, outros em junho e alguns poucos em julho. Então, geralmente de maio para julho temos vários vestibulares. Só a Banca VUNESP prepara aproximadamente aí 20 vestibulares no meio do ano. E a boa notícia é que só tem um que é de nível 2. O restante, todos os outros vestibulares, provas de níveis 1. Débora, isso é bom? Isso é ótimo. É uma prova mais direta, mais objetiva e você consegue a sua aprovação. Qual que é a sacada de uma prova nível 1? Questões menos complexas. Nós fizemos uma live essa semana falando sobre isso, certo? Então, se você quer fazer vestibular no meio do ano, então é preciso que você canalize sua energia em provas níveis 1 para conseguir aprovação. É possível começar a estudar agora e passar nos vestibulares no meio do ano? Se você estudar focado, sabendo o que você está fazendo, sim, super possível. Por quê? Porque é uma prova nível 1. Então você tem que canalizar toda a sua energia na coisa certa, no conteúdo, nas listas, para você atingir, mas sim, você consegue. Andréia colocou aqui, está muito difícil minha pesquisa. Como faço para saber quais faculdades VUNESP pública no Brasil? Andréia, eu te respondo aqui agora. Quais são as faculdades públicas que a Banca VUNESP prepara? Nós temos 5, anota aí. Nós temos a Unifesp, que fica em São Paulo. Nós temos a Unesp. Nós temos a FAMERP, que fica em Ribeirão Preto. Nós temos a FAMEMA, que é em Marília. E tem a UEA, que fica no Amazonas. Certo? Nós temos essas 5 que são faculdades que a Banca VUNESP prepara o vestibular. Beleza? A Banca VUNESP é a banca que mais prepara vestibulares de faculdades públicas. Normalmente, nós temos uma banca para uma prova. A VUNESP prepara 5. Então, eu até respondi isso outras vezes, já que me fizeram. Débora, qual que é a faculdade pública mais fácil de passar em medicina? Ou qual que é o vestibular de medicina público mais fácil de passar? Sem sombra de dúvidas, o da Banca VUNESP. Por quê? Porque você tem 5 opções. Então, você tem o maior número de vagas, maior número de possibilidades, maior número de provas. Porque quando você tem uma única prova, uma única banca, você faz aquela prova. Não deu, não deu. A Banca VUNESP tem 5 opções. Beleza? Minha filha começou esse ano com você. Que bom, Andréia! Veio do ângulo. E sinto que está perdida em relação ao tempo. Ela estudava 10 horas e acha que agora pode descansar. Olha só, quando o aluno fala comigo, eu fico 10 horas estudando, cuidado, sinal de alerta ali. Por quê? Se esse aluno fala comigo, eu fico 10 horas estudando porque eu fico 5 no cursinho e 5 em casa, existem ali alguns argumentos com relação ao tempo de estudo, algumas contradições, mas o tempo que você está assistindo aula não é contado como tempo de estudo. Triste isso, né? Porque tem aluno que assiste aula 8 horas por dia. Por quê? Porque quando você está assistindo aula, você está no formato passivo, está recebendo informação. O nosso cérebro ele guarda muito pouca coisa do que a gente está recebendo externo, né? Quando é que eu aprendo efetivamente? Quando eu estou no papel ativo, quando eu estou no papel de estudante. O papel de estudante ele é ativo. É quando eu paro de assistir aula e eu começo a executar, eu começo a resolver questões. É assim que a gente estuda, tá? Então, o que acontece? Tem como eu ficar 10 horas seguidas executando? Não, não tem, tá? Por isso que é importante as pausas, a gente fazer blocos, quebrar esses blocos, mas é importante eu ter consciência disso. Então, 2 coisas importantes. Se o tempo que a pessoa estudava são 10 horas, vendo parte, 8 horas por dia eram aulas, então precisa ter um certo cuidado, porque esse tempo de aula, para considerar como estudo, ele é pouco válido, tá? É lógico que a pessoa sempre aprende alguma coisa na aula, sempre retém alguma coisa, mas não é válido, não é contado como estudo. Estudo é só aquele momento que você para e agora eu vou resolver exercícios. Então, é muito mais viável que você tenha um pouquinho menos de tempo efetivo, onde você executa, onde você faz, do que muita exposição à aula sem a prática. Eu não sei se já aconteceu aqui, mas é muito comum os alunos relatarem isso para mim. Aí eu ficava muitas horas assistindo aula,
via todo o conteúdo, não fazia tantos exercícios, chegava na hora da prova e não saía, apesar de ter visto muitas videoaulas. Então, o que é muito importante para os candidatos? Executar, tá? Então, o que eu sugiro aqui para essa aluna? Pausas. Eu vou estudar 2 horas, paro 15, 20 minutos, mais 2 horas, 15, 20 minutos. Preciso de um tempo maior. 2 horas, paro meia hora. Tenho 10 horas por dia, Débora, eu posso dar cada 2 horas para 30 minutos? Eu posso, desde que essas 2 horas você realmente esteja estudando. É bom ver aula? É necessário? É. Só que estudar é um momento muito solitário, na verdade. Estudar é você pegar esse exercício, errar, voltar, tenta de novo, lê enunciado, erra, volta, pede ajuda, alguém tira dúvida, você volta, lê de novo, entende o que você fez. Então, estudar é ter esse momento de realmente cansaço. Esse tempo de exposição à aula, ele é meio complicado. Então, é importante sim ela dar uma quebrada, dar uma diminuída, fazer as pausas, não parar de estudar, né? Não diminuir, você dava 10, você dá 5, não. Mas faz as pausas, quebra esses estudos aí, esse tempo, para conseguir essa aprovação. E se ela tá na mentoria esse ano é nosso, tá bom? Se eu não me engano, você comentou que a sua filha tá na mentoria. Então, ela só tem que seguir o cronograma, tá?